Uma das características da humanidade é que estamos constantemente em busca de informações novas e interessantes sobre o mundo ao nosso redor. Anos atrás, navegávamos pelos grandes mares em busca de uma terra estrangeira e de uma melhor compreensão de nosso mundo. Embora a ciência e a pesquisa nos tenham ajudado a aprender mais do que jamais poderíamos imaginar sobre a vida na Terra, ainda existem inúmeros mistérios sobre a humanidade que permanecem por serem resolvidos. Hoje gostaríamos de lhes apresentar alguns dos misteriosos segredos sobre o passado da humanidade que ainda precisam ser decifrados. O que são as cavernas Longueuil? Uma das descobertas mais misteriosas sobre a humanidade antiga nos leva à China. A história nos leva às grutas Longueuil, mais conhecidas como cavernas Longueuil. Elas estão localizadas perto de Fenghuang Hill e receberam o nome de um famoso pássaro da mitologia chinesa. A história das cavernas nos leva de volta a cerca de 2000 anos. Até agora descobrimos 24 dessas cavernas que parecem ter sido esculpidas em arenito. Não sabemos muito sobre a área, mas as cavernas ocupam cerca de 380 acres na Terra. No momento, apenas 7 dessas cavernas podem ser entradas. As outras ainda não foram acessadas por humanos porque os locais são quase impossíveis de serem alcançados. Estima-se que uma das cavernas mais longas tenha cerca de 30 metros de altura, embora não tenha sido descoberta até 1992. Imagine construir um sistema complexo de cavernas ao lado de seus colegas de trabalho. Você passa dezenas de anos trabalhando nestas cavernas, então a humanidade esquece completamente do que você já fez. Isso não é uma loucura? Estas cavernas têm estado aqui o tempo todo e mesmo com nosso extenso conhecimento da história chinesa, não tínhamos a menor ideia de que elas estavam lá. A lenda diz que os agricultores locais queriam usar a terra como um local de pesca. Eles precisavam bombear toda a água para facilitar a pesca, e foi aí que começaram a notar as cavernas que haviam sido enchidas com água por mais de 2000 anos. Uma a uma, cada uma das cavernas foi lentamente revelada. A descoberta mudaria a história chinesa para sempre, embora não tenhamos ideia para que as cavernas possam ter sido utilizadas. Os pesquisadores encontraram toneladas de materiais cerâmicos nas cavernas, mas estes não fazem muito em relação a contar a história deste sistema de cavernas há muito esquecido. Os melhores especialistas em teoria chegaram à conclusão de que as cavernas foram usadas como um bunker improvisado antes de serem mais tarde enchidas com água da chuva. Sabemos que eles teriam sido esculpidos na época da dinastia Qin, mas isso é o máximo que nossa pesquisa pode nos levar. Não importa quão profundamente tenhamos pesquisado as cavernas, há pouca informação para continuar e os pesquisadores ainda não têm ideia dos segredos ou mistérios que essas cavernas podem conter. Quem criou as linhas na Bolívia? Este é um dos maiores mistérios que já descobrimos, mas ainda não sabemos a história por trás disso. Conhecidas como linhas de Sajama, estas linhas são, na verdade, longos trechos nas estradas que foram esculpidos no mato. Milhares de anos atrás, os humanos tinham habilidades incríveis de mapeamento que ainda não entendemos. Fomos capazes de criar mapas incríveis, precisos e fazer nosso caminho através de paisagens da forma que nem sequer podíamos imaginar até hoje. As habilidades que eram necessárias para isso continuam desconhecidas. Mas parece que os humanos antigos podem ter tido acesso a conhecimentos esquecidos há muito tempo, que podem tê-los ajudados em sua jornada. As linhas de Sajama não são exceção. Essas linhas são uma rede de milhares e milhares de caminhos que se estendem por um trecho reto da Terra e não giram ou se curvam de forma alguma. No total, as linhas cobrem uma área de cerca de 22 mil quilômetros quadrados. Nossa pesquisa parece afirmar que as linhas podem ter sido utilizadas para ajudar os indígenas a navegar no território difícil há pelo menos 3.000 anos, mas realmente não sabemos ao certo. Para colocar isso em perspectiva, imagine que você pegou um bastão e desenhou uma linha na areia por cerca de 10 ou 20 metros. Enquanto a linha pode parecer reta enquanto você está esculpindo, quando você se afasta, você sempre perceberá que a linha se dobra um pouco. É preciso muita matemática, cálculo e preparação para criar uma linha que seja verdadeiramente reta. Mas veja só, as linhas de Sajama não foram esculpidas na areia.
elas foram esculpidas em pedaços de árvores, grama, mato e vegetação rasteira ao longo de centenas de anos. No entanto, elas são, de alguma forma, 100% retas e não se curvam em nem um pouquinho. Isso seria quase impossível para os humanos hoje em dia. Então, como eles fizeram isso todos esses anos atrás? Nós não temos a menor ideia. Este gigantesco sistema de linhas é tão grande que você não consegue ver tudo do chão. A única maneira de entender o tamanho da área alinhada seria pegar um helicóptero ou um avião e olhar de cima para ele. Isso o torna ainda mais louco porque os humanos obviamente não tinham essas tecnologias todos esses anos atrás. Ou tinham. De qualquer forma, não temos ideia do que estas linhas teriam sido usadas, mas faria sentido que elas poderiam ter sido usadas para facilitar um pouco a navegação. A outra opção é que elas foram usadas para rituais ou cerimônias religiosas, mas isto é apenas um palpite. Em última análise, não temos a menor ideia. O que é ainda mais interessante é que se você pegasse todas as linhas e colocassem todas juntas de ponta a ponta, elas chegariam a mais de 16 mil quilômetros. Isso é loucura! Podemos nunca saber o verdadeiro significado dessas linhas, mas seu impacto continuará por muitos anos, pois continuaremos a investigá-las nas próximas décadas. Para que foi usado o Castel del Monte? Esta história nos leva ao sudeste da Itália. O Castel del Monte é um incrível castelo que foi construído entre 1240 e 1250. Embora o castelo seja enorme e teria custado grande quantia de dinheiro para construir, ele nunca foi concluído. Há imensas dúvidas estruturais sobre o edifício e nós não sabemos realmente como o edifício ainda está em pé. É difícil entender como foi construído e temos tentado entender o conceito por centenas de anos, mas não estamos mais próximos agora do que estávamos antes. O castelo tem sido muito interessante para muitos pesquisadores porque sua arquitetura é diferente de qualquer coisa que já tenhamos visto antes. Ele não foi projetado para parecer um castelo ou edifício típico. Em vez disso, ele foi construído em forma octogonal. O edifício é muito único e não compartilha muitas características com os outros edifícios ou castelos da região. Portanto, é muito difícil determinar por que teria sido construído e o que teria levado os construtores a criar uma obra de arte tão interessante. O contexto do edifício permanece para debate e o tema é altamente controverso. Isto porque não entendemos totalmente como foi construído, nem sabemos quem o construiu ou com que finalidade. Vários especialistas afirmam que o edifício poderia ter sido usado como um alojamento de caça, mas parece excessivo que um edifício tão grande teria sido construído estritamente para fins de caça, embora coisas mais estranhas tenham acontecido. A outra ideia é que ele foi construído para guardar objetos de valor e tesouros, mantê-los seguros do mundo exterior e dos inimigos. No entanto, esta não é a única teoria. Outra teoria afirma que a forma octogonal se parece muito com uma coroa. Considerando que Friedrich II estava no poder na época, faria sentido que ele pudesse ter construído o castelo como uma forma de imitar a forma de sua coroa, possivelmente usando-a como um lar ou para uma nova geração para realizar os vários negócios que ele possa precisar atender como um governante. Qualquer que seja a sua causa, nós não sabemos. E a verdade é que, na maioria dessas teorias, falta qualquer evidência que as sustente. Elas são apenas suposições. Para tornar as coisas ainda mais estranhas, o castelo não tem nenhum dispositivo defensivo, nem trincheiras ou escapatórias. Isto significa que seria muito difícil de proteger se as forças inimigas decidissem atacar. Isto, essencialmente, destrói a ideia de que o edifício poderia ter sido usado para abrigar ouro, joias preciosas ou outros objetos de valor. Sem uma forma de mantê-los sob controle e protegê-los, este teria sido um dos piores castelos ou cofres de todos os tempos. Mas as coisas só ficam mais estranhas à medida que entramos no edifício. O castelo foi projetado com decorações surpreendentes que rivalizam com alguns dos castelos de alto nível da época. Ele também foi projetado com o brilho do sol em mente para que as belas sombras sejam lançadas através das janelas e sobre as áreas ao redor. Mas, ainda mais estranho,
é que muitas das salas dentro do castelo não podem ser acessadas através das entradas principais. Ao invés disso, elas estão escondidas dentro das paredes do edifício e devem ser acessadas diversos tipos de caminhos estranhos. No final das contas, não temos ideia para que este castelo poderia ter sido usado. Seu palpite é tão bom quanto o nosso, então nos diga nos comentários o que você acha. Esta era uma base militar? Uma casa? Uma casa de caça? O mundo talvez nunca descubra. O mecanismo Antikythera é um computador da antiguidade? Este vídeo não estaria completo sem mencionar o lendário mecanismo Antikythera. Todos nós sabemos que os gregos antigos eram alguns dos humanos mais inteligentes que já viveram. Para ser perfeitamente honesto, se os antigos gregos ainda estivessem por aqui hoje, eles provavelmente seriam muito mais inteligentes do que nós e seriam capazes de conquistar o mundo com facilidade. Esses caras possuíam um conhecimento quase sobre-humano do mundo ao seu redor e ainda estamos nos esforçando para aprender como eles descobriram tantos mistérios do universo todos esses anos atrás. O mecanismo de Antikythera é um dos equipamentos mais interessantes que já descobrimos e foi encontrado ao largo da costa de Antikythera, uma ilha que pertence à Grécia. Desde sua descoberta, os cientistas têm trabalhado dia e noite para entender para que esse dispositivo poderia ter sido usado e como foi construído. Sabemos que foi construído em bronze, mas quase todas as esperanças de trazer o dispositivo de volta à vida foram completamente destruídas. Ele está longe de ser oxidado e estar completamente apreendido. Felizmente, os computadores nos permitiram criar reconstruções digitais do dispositivo, mas isso ainda não significa que nossas teorias sejam completamente verdadeiras. A maioria dos cientistas acredita que o dispositivo teria sido usado para monitorar as estrelas e teria sido minuciosamente sintonizado para coincidir com o Sol, a Lua e vários planetas do sistema solar. O mecanismo teria ajudado os gregos a entender melhor os movimentos dos planetas e os ajudaria a cultivar culturas com base nas mudanças sazonais que chegariam. Esta teoria continua a afirmar que o dispositivo também poderia ter funcionado como um calendário e que teria sido usado para criar calendários solares, calendários lunares e até mesmo um calendário de 4 anos. Ainda assim, não temos certeza de nada disso, mas as pesquisas ainda estão em andamento e poderíamos eventualmente ter uma explicação sobre como este dispositivo foi construído e para que ele teria sido utilizado. Por enquanto, nada mais nos resta do que adivinhações de cientistas e especialistas, mas há muita esperança de que este dispositivo seja decifrado de uma vez por todas nos próximos anos. Claramente, a humanidade antiga tinha muito mais respostas sobre o universo do que as que temos hoje. Por todos os meios, os humanos antigos eram provavelmente muito mais inteligentes do que nós jamais poderíamos dar-lhes crédito suficiente. Embora eles possam não ter acesso a toda a tecnologia que temos hoje, eles usaram os recursos ao seu redor para encontrar algumas formas muito criativas de navegar pelo mundo. Então, este foi o vídeo de hoje. Qual dessas histórias você achou mais interessante? Esquecemos alguma coisa que você gostaria de nos ver falar em um vídeo futuro? Nos diga nos comentários. Além disso, sinta-se à vontade para compartilhar suas próprias teorias sobre tudo o que falamos hoje. Estamos sempre à procura de sugestões de vocês sobre os tópicos de teorias futuras. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de apertar no botão gostei, tocar o sino de notificações para mais vídeos.